Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, que viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 12 de abril, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Agora demos um salto lá para o capítulo 6 do Evangelho de São João, versículos de 1 a 15, aonde nos narra a primeira multiplicação dos pães. Aqui é uma sequência que Jesus vai realizar para chegar àquilo que ele gostaria de falar mais adiante, quando ele começa, versículos para frente aí, a falar sobre o pão da vida, o discurso do pão da vida. E, inclusive, esse capítulo 6 de São João é um capítulo com mais de 70 versículos que Jesus gasta para explicar e falar até chegar ao mais importante. Então, a primeira coisa que ele faz, ele multiplica os pães. Na sequência, o que nós veremos depois é que Jesus ele anda sobre as águas. Mas fiquemos hoje, e depois de andar sobre as águas, ele começa então o discurso sobre o pão da vida. Então, isso que ele realiza aqui, a primeira multiplicação dos pães, aqui está, não só uma prefiguração da Eucaristia, mas Jesus aqui, de certo modo, ele está dando as suas credenciais para aquilo que ele falará depois. Ele está aqui provando, por sinais claros, que ele tem o poder sobre toda a matéria. Ora, ele tem o poder sobre a matéria porque ele multiplica os pães e os peixes. Ele tem o poder sobre o seu corpo porque ele anda sobre as águas. Então, ele pode, quando ele chega lá no capítulo 6, versículos para frente, a partir do versículo 40 e pouco, ele diz: "Se não comer da minha carne e não beber do meu sangue", lá ele diz isso porque ele já provou que aquilo que ele está dizendo ali agora, que ele vai entregar o seu corpo para que a gente possa comer a sua vida, corpo, sangue, alma e divindade. Ele tem credencial para isso, porque ele já realizou coisas para trás, que ficou muito claro que ele pode fazer aquilo que ele faria. Veja, Jesus nem precisaria disso. Bastaria que ele dissesse e a gente precisaria acender com a fé. Mas ele fez mais. Ele deixou o sinal claro para nos mostrar. E aqui é interessante dizer algo, que o milagre acontece, mas o milagre acontece a partir daquilo que é humano, daquilo que é corriqueiro. Jesus ele realiza um milagre a partir daquilo que já tinha. Ou seja, para nos dizer que o milagre ele acontece na nossa vida, mas
nós precisamos da colaboração para que esse milagre aconteça. Primeira coisa é acreditar. Uma vez provados pelas intempéries da vida, pelos problemas dessa vida, porque, veja, Jesus aqui provou Filipe. Jesus faz uma pergunta para Filipe que muitas das vezes essa pergunta vem ao nosso coração. Jesus pergunta para Filipe: onde que nós vamos comprar pão para esse povo aí? Ora, ele sabia que não tinha pão ali, né? Ele sabia que isso não era possível. Mas para o que Jesus está querendo fazer no coração de Filipe e no coração dos apóstolos, muito mais para os apóstolos é esse ensinamento do que para aquele povo que estava ali. E isso é verdadeiro pelo final do Evangelho, que o povo não entendeu a mensagem de Jesus. O povo quer o quê? Proclamar ele rei. Por quê? Porque Jesus matou a fome do povo. O povo que andava oprimido pela opressão romana, o povo que era extorquido pela cobrança excessiva de impostos, pela vida ruim, pelas injustiças cometidas, pela pobreza, pela falta de emprego, um pouco daquilo que a gente vive hoje. Então, olhando para a nossa realidade de hoje, olhando para essa passagem, a nossa pergunta é essa, né? Em quem nós colocamos a nossa confiança? O que Jesus está querendo suscitar aqui é exatamente isso. Ele multiplica os pães, mas a intenção de Jesus não é simplesmente resolver um problema social, né? Não. Aqui Jesus não está querendo fazer isso. Jesus aqui, ele está querendo dizer e ele está querendo mostrar que nós precisamos ter total confiança nele. Então ele faz esse milagre da multiplicação dos pães, mostrando primeiro que ele é Deus, mostrando que ele está no controle de todas as coisas, de toda a matéria, de toda a lei da física, de tudo isso. Jesus está no controle de todas essas realidades. E a partir daquilo que já existe, da matéria pré-existente, que são aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus aqui realiza o grande sinal. Ele multiplica, todos comem, ficam satisfeitos e ainda se recolhe 12 cestos, Jesus diz, para que nada se perca. Nada pode se perder. E a gente lembra daquelas palavras de Jesus, né? Eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu, mas eu quero salvar a cada um deles. Nada se perde no reino de Deus. Ou seja, Deus está querendo dizer, ele não descarta ninguém. Não existe ninguém descartável. Vivendo numa cultura do descartável, o Senhor está dizendo hoje, eu não descarto ninguém. Não descarto nada. Eu quero juntar todos no meu aprisco, para que haja um só pastor e um só rebanho. E aí Jesus realiza, né, esse grande milagre provando, né? E aqui o que Jesus faz, e é interessante, né? Por exemplo, nas bodas de Caná, Jesus ele transforma água em vinho. Então ele muda a aparência e ele muda a substância, né? Água passou a ser vinho. Aqui Jesus ele só multiplica a aparência. Era pão e passou a ser muito pão. O pão continuou sendo pão. O que ele faz na Eucaristia? Ele muda a substância. Ou seja, a aparência continua a aparência de pão. Você comunga, sente gosto de pão. Se você comunga do sangue, você sente gosto de vinho. As propriedades do pão e as propriedades do vinho estão ali. A aparência está ali, mas pelo milagre da transubstanciação, o que muda ali foi a substância. Por isso nós continuamos a ver pão, mas não é mais pão. Nós continuamos a ver pão, mas ali, e para isso, irmãos, não tem como a gente fugir. É preciso de um mínimo entendimento de um conceito filosófico a respeito de substância, essência e natureza, para entender que aquilo que define a coisa não é a aparência. Não é a aparência. Nós temos, por exemplo, muitos seres humanos, gordo, magro, cabeludo, careca, com dente, sem dente, alto, baixo, negro, branco, de outras etnias. Tudo isso é aparência. Mas o que define todas essas aparências é uma única coisa. A essência de todos eles é ser humano. Entende?
o que a gente vê, nós vemos a aparência. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e enxergar isso. A mesma coisa acontece na Eucaristia. Nós olhamos para a aparência do pão, mas pelo milagre da transubstanciação, que Berengário de Tours negava, pelo milagre da transubstanciação, continua visível a aparência do pão, mas ali não é mais pão, porque o que define a coisa é a substância, é a essência, é aquilo que está por dentro. Isso é um conceito maravilhoso, que enriquece inclusive a nossa fé. Então Jesus aqui, ele deu prova disso, ao transformar água em vinho, ao multiplicar os pães, a andar sobre as águas. Jesus está provando que ele realmente é aquele que tem o poder sobre a matéria, para depois dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai todos, comei e bebei até a minha vinda. Que coisa maravilhosa, né? Vamos pedir ao Senhor hoje que aumente a nossa fé nesse Deus maravilhoso que deixou sinais claros do seu amor e que, a partir daquilo que é preexistente, a partir da nossa colaboração, ele quer realizar muitos sinais nas nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.